você, por algum acaso, já se pegou deixando para depois algo que você precisa fazer porque você ainda não se considera bom o suficiente, você tem aquela insegurançazinha, tipo, eu ainda não tô bom ainda nisso, vou deixar para depois, não dá para pegar essa oportunidade, eu ainda preciso melhorar aqui. E você fica num ciclo, sempre se repetindo, adiando oportunidades, indo até fazer, mas com muito medo, com muita insegurança, porque você realmente não acredita que ainda é bom, e isso acaba te paralisando, tornando seu processo lento, ou até perdendo mesmo oportunidades. Isso tem acontecido com você? Porque se tem acontecido, fica aqui nesse vídeo comigo, que eu quero trazer alguns pontos bem importantes de como o perfeccionismo afeta o nosso psicológico e o nosso espiritual. E eu também quero falar como eu rompi no perfeccionismo. Aliás, esse vídeo aqui é quase que um complemento ao primeiro vídeo desse canal. Um vídeo onde eu falo sobre romper, sobre não deixar para depois aquilo que você precisa fazer hoje. E uma das coisas que nos trava de começar algo, de iniciar um projeto, de lutar pelos nossos sonhos, é o perfeccionismo. Esperar pelo momento perfeito. Mas o momento perfeito nunca chega e aí a gente fica travado. A verdade, gente, é que o perfeccionismo parece bonito, mas por trás tem ali, medo, insegurança e pasme, orgulho. Sim, orgulho. Se você ficar comigo nesse vídeo, você vai entender por que todo perfeccionista é um orgulhosozinho camuflado. O perfeccionismo muitas vezes paralisa. E se tem um dos propósitos desse canal aqui é falar com as pessoas que estão paralisadas. Se levantem, não deixem os projetos, os dons que Deus te deu serem enterrados. Antes de mergulhar nesse tema, eu quero me apresentar. Meu nome é Cal Mansur. Vocês não vão ver só vídeos de devocionais, um vídeo de uma palavra de Deus para o seu coração, de um testemunho aqui para te inspirar, te encorajar, mas também você vai ouvir louvores. Vou intercalar os vídeos devocionais com vídeos de louvores para você poder adorar o Senhor enquanto você vai para o seu trabalho, enquanto você arruma a sua casa, você estuda ou no seu momento de devocional. Essa semana vai ter vídeo aqui cantando. Eu prometi semana passada, não teve, mas em nome de Jesus vai ter essa semana. Outra coisa que eu preciso falar com vocês. Eu tô com visita aqui em casa, mas eu não ia deixar de gravar por causa disso. Porque eu rompi com o perfeccionismo, gente. E a gente realmente nem sempre vai ter um momento perfeito e é dessa forma que a gente vai fazendo. É no processo que a gente vai chegando na excelência. Primeira coisa que eu quero falar aqui sobre o perfeccionismo é a cunho mental, psicológico. Na psicologia, a grosso modo, eles têm o perfeccionismo não só como uma pessoa que quer fazer algo bem feito, mas aquela pessoa que estabelece padrões irreais e que nunca são alcançados. Elas ficam ali buscando o melhor, nunca chega. Isso gera ansiedade, procrastinação, baixa autoestima e até depressão. Alguns estudos científicos mostram, vocês podem dar uma googada para confirmar isso que eu estou falando, que os perfeccionistas têm mais dificuldade de concluir tarefas, mas também não é para menos. A gente, quando é perfeccionista, tende a adiar mais os trabalhos, a ser mais lento no processo, porque a gente quer fazer algo perfeito, ou a gente acaba, por causa desse processo, criando padrões, sistemas que vão dificultando a nossa ação. Sem falar que dizem que vários transtornos mentais estão associados ao perfeccionismo. Mas como aqui eu não quero ficar só nesse plano material, secular, eu quero também aprofundar a gente no tema espiritual. Eu quero falar sobre a raiz espiritual do perfeccionismo. E ele não vem de Deus. Deus, ele é perfeito, não perfeccionista. E ele não nos criou para ser perfeitos nessa terra, mas para nos aperfeiçoarmos nele. Até porque o que é perfeito para nós não é o que é perfeito para Deus, até porque o padrão de Deus só é muito mais elevado. E, gente, algo muito grave e que se esconde nessa ideia de querer fazer as coisas bem feitas. Não é que eu não estou dizendo para você não fazer nada bem feito. Veja bem, eu estou falando desse excesso, desse sentimento que te paralisa ou que te faz perder tempo em determinadas tarefas, porque a gente vai melhorando fazendo um pouquinho todo dia. E normalmente o perfeccionista, ele é intenso, ele é quase compulsivo nessa ideia de ser perfeito. E aí, o que se esconde espiritualmente atrás desse perfeccionismo é uma idolatria a si mesmo. O perfeccionista quer controlar tudo, ele não pode falhar nunca, ele tem que ser irrepreensível aos olhos dos outros. É uma forma de orgulho. Eu vou citar aqui alguns versículos pra gente não ficar só na minha palavra. Em 2 Coríntios 12:9, diz assim: Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Contextualizando,
Paulo pediu a Deus que o livrasse daquele espinho na carne que ele tinha. Aí você pode falar, mas o que tem a ver isso com perfeccionismo? Tem tudo a ver. Paulo era um homem muito notável, cheio de dons, cheio de capacidades e que ainda teve acesso ao mundo espiritual de uma forma tão elevada que se não fosse esse defeito, se não fosse essa dor, esses sofrimentos, ele se tornaria uma pessoa muito orgulhosa, muito cheia de si. Tem um outro versículo que eu quero citar aqui, que é o Filipenses 3:12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo aqui, né, ele entende que ele não é perfeito, ele é cheio de mazelas. Se ele for depender da carne dele, ele vê o quanto ele é imperfeito e nada disso o paralisou. Ele não ficou olhando para suas fraquezas, para os seus sofrimentos, para tudo que ele fez no passado, como ele foi um perseguidor da igreja. Ele olhava para Cristo. É em Cristo a nossa esperança. Nós devemos sim buscar a excelência, o fazer bem as coisas, o fazer correto das coisas, o fazer as coisas como para Deus, com zelo. Isso é muito importante, ter zelo. Mas o perfeccionismo não está baseado no zelo. O perfeccionismo não está só baseado na ideia de fazer algo bem feito, mas esconde essa raiz que eu falei, de um orgulho, de uma autoproteção, de controle, de uma idolatria a si mesmo. E olha que quem fala aqui é uma pessoa que demorou para entender e para ver o quanto era orgulhosa. Às vezes é difícil a gente admitir isto. Mas todos nós somos e devemos submeter o nosso orgulho a Deus, se humilhar diante de Deus, da vontade de Deus. E antes de finalizar, eu quero trazer aqui um comparativo entre excelência e perfeccionismo, para que você tenha bastante clareza do que é uma coisa e quando não é. A excelência é fruto do espírito, da disciplina, fazer o melhor com o que você tem hoje. É um pouquinho de cada dia e você vai se aperfeiçoando, você vai se lapidando, cada dia você vai ficando melhor, sem pressões, com zelo, mas sem essa opressão de ser perfeito. O perfeccionismo nunca é suficiente. Você faz uma coisa excelente, mas ainda não está bom. Lembre-se, tenha sempre isso em mente. O processo de lapidação é de Deus. Assim como o ouro passa pelo fogo para ser purificado, para ser moldado, nós também passamos por situações e é no processo que a gente vai se aperfeiçoando. Então, se você tem um dom de cantar, de dançar, de tocar algum instrumento, se você tem um dom para pregar, se você hoje trabalha como CLT e você tem um sonho de ser um empresário, ou talvez você tenha aí um sonho de uma profissão, de entrar numa faculdade e você precisa estudar, passar numa prova, nós sabemos que nós precisamos atingir determinados níveis para exercer as atividades. E talvez isso gere em nós essas ansiedades e esse sentimento de que precisamos ser perfeitos para passarmos, para sermos aceitos. Mas tenha sempre em mente, independente daquilo que você faz, que o seu perfeccionismo não vai ser ele pode ser até uma garantia que você consiga uma vaga, que você consiga entrar em um determinado lugar e que talvez as pessoas te admirem muito por ser perfeccionista, mas isso vai cobrar caro. Mas você vai pagar um preço muito alto com a sua saúde mental e espiritual. O perfeccionista, quando ele adquire disciplina, ele se realiza naquilo, né? Eu faço tudo perfeito, faço tudo maravilhoso. Mas tem um sentimento que pode ser o contrário disso. O perfeccionista que busca disciplina e ele nunca consegue ter disciplina, porque para ele 100%, se não é 100%, então não é. Então é aquela pessoa que está sempre tentando fazer algo, emagrecer, uma dieta, fazer academia, estudar, mas porque falha, chuta o pau da barraca. E eu tenho trazido um tema aqui que é do desafio dos 140 dias. No final do mês eu vou postar aqui como é que foi meu primeiro mês nesse desafio. E eu tenho entendido que a disciplina, ela não é perfeição, mas a gente precisa fazer um pouco todo dia. A disciplina é constância, mesmo que tenha falhas, mas ser constante. E ao passo que a gente é constante, cada vez a gente se torna mais forte na disciplina. Tenha em mente, os hábitos, eles se constroem na repetição e não na perfeição. Antes de concluir, eu quero te lembrar de se inscrever nesse canal. Se você gostou do que você ouviu, se isso já te abençoou, se o que eu falei chegou ao seu coração e te fez refletir, olhar um pouco para dentro
E provavelmente se isso aconteceu, eu acredito que isso pode ser o início de um romper, se isso te trouxe clareza, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha com alguém. Compartilha com alguém que você sabe que é perfeccionista. Bom, para concluir, o perfeccionismo ele é diabólico, porque rouba de você a experiência do processo e coloca você no centro, tirando Deus desse lugar. É no processo que o Senhor nos transforma, nos aperfeiçoa e nos molda. E se você espera estar pronto para começar, você nunca vai começar. Ou você vai fazer com muita insegurança, muito medo, e essa insegurança vai te atrapalhar. Essa insegurança vai roubar parte da sua entrega. Por isso que eu te digo, dê o seu passo hoje. Por isso que o Senhor nos chama como nós estamos. Ele não pede pra gente ficar perfeito, pra gente seguir Ele. Ele fala, vem como está. Venha como você está. O Senhor não espera que a gente seja perfeito. Ele nos aperfeiçoa. Eu quero terminar aqui com o versículo de Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o Senhor nos aperfeiçoa no processo. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele nos chama para contemplá-lo, para estar com Ele, aprender dele, se tornar mais parecido com Ele. E no processo você vai olhar e vai falar, caramba, nossa, você não vai falar, ai, como eu tô perfeito. Você não vai fazer isso. Mas você vai falar, gente, hoje eu sou capaz de fazer coisas que há alguns anos eu não seria capaz. Mas por causa de Jesus, hoje eu sou capaz, hoje eu ando nesse caminho. Então venha para esse caminho excelente. Entre pela porta estreita, o caminho é estreito, mas há uma garantia: o Senhor estará conosco até o final dos tempos. Que a sua semana seja abençoada e que o perfeccionismo saia da sua vida, que você rompa com isso, que você não espere mais momentos perfeitos, que você não se prenda mais por ciclos, cadeias, processos e métodos que só te aprisionam. Use os métodos para te alavancar. Use os sistemas para otimizar. Mas se você está numa redoma de coisas que te prendam, isso pode ser um perfeccionismo. Se você sempre faz algo e nunca está perfeito, repreende isso. Você fez o melhor que você pôde hoje. E amanhã você vai fazer o melhor que você puder amanhã. Vai nessa, vai com esse foco. Às vezes é um processo que não é fácil de sair disso do nada, porque se você era uma pessoa perfeccionista, sempre vai ter um traço disso. Eu sei, porque eu fui muitos anos assim, então sempre tem um tracinho ali de um negócio, mas a gente chama a verdade na hora. Ô, sai, fiz o meu melhor hoje. E é isso. Beijos. Senão eu fico falando muito. Amo falar, gente. Amo. Ai, meus vídeos são muito grandes. Beijos. Aos vídeos. Os outros vídeos do canal estão aqui, ó. Deve ter alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui?